Vivemos em um período histórico caracterizado por uma aguda discrepância entre o desenvolvimento intelectual do homem e seu desenvolvimento emocional, que ainda o deixou em um estado de marcante narcisismo, com todos os seus sintomas patológicos. Para mim, essa frase do psicólogo e sociólogo Erich Fromm resume muito bem a primeira temporada de The Umbrella Academy. A série, baseada na HQ escrita pelo ex-vocalista do My Chemical Romance, conta a história de 7 pessoas com superpoderes que foram compradas ainda bebês pelo bimilionário, não sei se é Biomi, Sir Reginald Hargreaves, um gênio cientista vaidoso narcisista que se torna o pai dessas crianças que se tornam irmãos. Os 7 crescem na mansão Hargreaves e são chamados pelo próprio pai não por nomes, mas por números. O número 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Quem dá nome pra eles, na verdade, é a sua mãe, que nada mais é do que uma inteligência artificial criada pelo pai. Mas você já sabe disso. Esse vídeo tá cheio de spoilers, então se você tá vendo isso, provavelmente já viu a primeira temporada, ou não também, você talvez não se importe com spoilers, e tudo bem. Mas em todo caso, eles crescem, se tornam adultos, e adultos, bom, eles se tornam adultos burros. Pessoas com baixa inteligência. Burros como o pai. Com baixa inteligência como o pai. Sir Reginald Hargreaves é uma das pessoas mais burras que eu já vi em uma série de TV ou em um filme, ou mesmo na vida real. E ele cria 7 filhos burros. Sir Reginald Hargreaves e os 7 filhos que formam a Umbrella Academy. E a Umbrella Academy é burra. Se existisse um vestibular, eles iam mal, bem mal, iam ter que fazer uns bons anos de cursinho, se isso, pra passar na prova. Sir Reginald Hargreaves e os filhos têm baixíssima inteligência. A Umbrella Academy tem baixíssima inteligência. Baixíssima inteligência emocional. Seja bem-vindo a mais um. Olá pessoal, eu sou o Léo e esse aqui é o Emoções, o quadro em que eu analiso os sentimentos de um personagem da cultura pop em um determinado momento de sua vida para que possamos entender melhor a ele e, por consequência, entender melhor a nós mesmos para que possamos nos tornar pessoas melhores. E antes de começar o vídeo, eu queria pedir para você me seguir no Instagram. Eu produzo conteúdo no YouTube, mas estou também investindo em mais conteúdo por lá e que complemente o que eu já falo aqui. Quanto mais gente tiver lá, provavelmente mais vou ver que vocês curtem um conteúdo extra e mais espontâneo sobre os temas que eu já toco aqui e vou fazer mais. Então entra aqui no Instagram e me segue e compartilha o que eu posto lá se fizer sentido pra você. Agora vamos falar sobre os sentimentos dos personagens em The Umbrella Academy e pra isso eu vou focar primeiro em como eu acho que o Sir Reginald se sente e depois como a Allison se sente e usar a Allison pra explicar como que os outros personagens se sentem. Eu sou Sir Reginald Hargreaves e eu acabei de detectar que 43 mulheres ficaram grávidas do nada e tiveram crianças com superpoderes. A melhor opção aqui é sentar, fazer assim com a minha mão, pensar e formular a melhor solução possível e aí agir. Vamos pensar nas variáveis, montar as equações. Ok, as crianças têm poderes desconhecidos. Não sei o poder que cada criança vai ter. As crianças são bebês, não sabem controlar os poderes. As mães nem grávidas estavam, então não estão prontas para serem mães. E ainda mais mães de seres superpoderosos, ou seja, as crianças não podem ficar com as mães. Mas aí elas vão ficar com quem? Elas precisam de suporte emocional. Sem a mãe, quem vai dar isso para elas? Suporte emocional? Que suporte emocional, Reg? O que você tá pensando? Essas crianças não são crianças comuns, elas não têm o luxo de receber afeto. Afeto é muito instável e uma pequena instabilidade no emocional dessas crianças e elas podem matar pessoas, destruir cidade. Essas crianças precisam ser educadas rigidamente, elas não podem estar à mercê das emoções. Ou pessoas vão morrer. Elas têm superpoderes, elas precisam ser disciplinadas por alguém preparado para tornar elas aptas de controlar seus poderes. Elas precisam de uma mão firme, de lições duras, de regras. A vida delas precisa ser regida por regras previsíveis e controláveis. E se elas forem educadas assim, talvez eu ainda consiga tirar até mais disso. Talvez eu ainda consiga tornar elas super-heróis. E aí elas vão poder salvar o mundo. E eu vou tornar uma coisa que potencialmente catastrófica, ou seja, crianças descontroladas com poderes destrutivos, em agentes que vão salvar o mundo de possíveis desastres. Eu sou o único capaz disso. Ninguém mais no mundo é capaz. Eu sou o mais inteligente, portanto, o melhor pra isso, o único pra isso. Então eu vou até as mães e eu vou comprar essas crianças e vou me tornar o pai delas. E vou educar elas com uma mão firme. E aí, elas vão salvar o mundo. Eu vou salvar o mundo.
Oi pessoal, eu sou a Ellison, mas eu vou falar aqui sobre o que eu acho da Vanya, a número 7, como meu pai chamaria ela. Eu vou falar aqui como esse meu pai falhou miseravelmente em criar todos nós. O Diego falou quando a gente trancou a Vanya nessa câmara anti-som, como ela é a irmã que ficava triste, preocupada, quando qualquer um de nós pisasse numa formiga. A Vanya é empática, a Vanya sente o que uma formiga sente e se sente mal por ela. Ela é uma menina, uma mulher cheia de emoções, uma mulher cujo centro, o core, tudo na vida dela é guiado a partir das emoções. É assim que ela funciona, mas ela não vive através das emoções. E como ela não vive através do core dela, do que faz a Vanya, das suas emoções, ela se torna outra coisa, ela se torna isso. Ela só sobrevive, anda por aí, sem ser ela mesma. E é isso que ela foi há anos. A Vanya adulta é uma pessoa incompleta. Dá pra ver nos olhos dela, do dia a dia, a tristeza. Na cor pálida dela, o desgaste. Nas expressões dela do dia a dia, a solidão. A Vanya não vive a melhor versão de si mesma. A Vanya sequer vive uma boa versão de si mesma. Ela se sente uma morta-viva vagando por aí. E a única forma mínima que ela encontrou pra controlar suas emoções, pra botar elas pra fora, é através da música. A música, o violino, é o único momento em sua vida que ela consegue canalizar um pouco das suas emoções e transformar em algo, transformar em sons, em arte. E por quê? Por que só pela música? Porque ela não consegue viver de forma saudável as emoções latentes dela. Porque ele não ensinou ela. Porque ele não ensinou nenhum de nós. A Vanya é uma pessoa tão incrível, tão empática, tão boa, tão talentosa, tão poderosa, que tinha tudo pra ser uma super-heroína fenomenal. Na verdade, ela é tipo um diamante bruto perfeito pra ser o mais incrível dos super-heróis. Muito mais incrível que todos nós juntos. Imagina! Ela tem o poder pra detonar a Lua, ao mesmo tempo em que ela se preocupa com uma simples formiga. Ao mesmo tempo em que ela é carinhosa, ela ama. Ela tinha tudo pra ser um Capitão América com poderes absurdos. Mas e aí? Não. Ela se torna a pessoa que causa o apocalipse. Como isso pode acontecer? Quem foi o responsável estúpido que não soube marcar o ponto, sendo que ele já tava ali, na boca do gol, com o pé na bola? Quem é essa pessoa estúpida que joga futebol tão mal que não marcou o ponto? Essa pessoa é o meu pai, Sir Reginald Hargreaves, e o jogo de futebol é a construção emocional de uma pessoa, e as suas habilidades como jogador de futebol é a sua inteligência emocional, e marcar o ponto é a Vanya se tornar a maior super-heroína do mundo, e o Sir Reginald é tão ruim em futebol, mas tão ruim que ele perdeu um ponto que era fácil e que traria uma das maiores vitórias para a humanidade. No lugar disso, ele chutou a bola tão longe, mas tão longe, que ela bateu na lua e fez os seus estilhaços caírem na terra. Sir Reginald é inteligente pra caralho. E ele se acha superior por ser inteligente pra caralho. E ele é tão narcisista a ponto de achar que usando seu intelecto superior, ele ensinaria crianças com habilidades potencialmente perigosas a controlarem essas habilidades e se tornarem heróis. Mas ele não percebeu que o que torna alguém um super-herói não são seus poderes, as suas habilidades. Na verdade, nem é isso que torna um herói, porque um super-vilão pode ter isso. O que torna alguém um herói mesmo é o seu emocional. É você entender que a Vanya é uma criança emotiva, empática, que se preocupa com uma formiga. E que ela tem sim um poder gigantesco, mas acima de uma criança com um poder gigantesco, ela é uma criança, e uma criança precisa de amor, precisa de afeto, precisa ser ouvida emocionalmente, precisa ser amparada, precisa ser amada. Adultos, pessoas precisam disso, e foi exatamente isso que o nosso pai não ensinou pra nenhum de nós. O Klaus tá cheio de emoções, ele é uma pessoa tão boa lá no fundo, capaz de amar tão intensamente, mas ele não foi ensinado a lidar com isso, e ele acha que tem alguma coisa errada com ele, porque o nosso pai ensinou que a emoção é igual a ruim, e a razão é igual a bom. Então o Klaus se afundou na bebida, na droga, porque a forma que o nosso pai criou a gente, ensinou ele que tem algo de errado com quem ele é, e ele começa a odiar quem ele é, porque quem ele é uma pessoa linda, cheia de afeto, mas o nosso pai ensinou que isso é uma fraqueza. O 5 é bem parecido com o nosso pai, ele é muito inteligente racionalmente e tá sempre vários passos na frente dos outros, ele é um exímio jogador de xadrez. Se ele fosse o nosso pai, ele faria exatamente as mesmas escolhas. O 5 provavelmente era o único de nós que sobreviveria em um mundo apocalíptico mesmo, e continuaria são, porque ele é muito racional, ele é um ser racional. Ele cria meios pra manter o lado emocional dele ocupado, enquanto ele vive o seu lado racional, que é quem ele é. O 5 é quase o oposto da Vanya. Enquanto ela funciona através de emoções, o 5 é um ser
totalmente racional, que funciona através da razão. Ele é o que mais se encaixou com a forma que o nosso pai criou a gente. Eu acho que se ele não tivesse viajado no tempo e tivesse continuado aqui com a gente, ele teria sido o filho modelo do nosso pai. O filho que todos nós deveríamos ser iguais. O Diego tinha problemas pra falar, pra se comunicar, e ele era o que era mais próximo da nossa mãe. Ele cultivou o seu lado emocional através dela, ele construiu vínculos emocionais com ela. Mas ela é uma inteligência artificial. O quão fucked up é isso? E é óbvio que o Diego se tornou tipo um Batman emocionalmente, fechado, que tem sim muitas emoções, mas esconde isso atrás de uma máscara, literalmente. E também uma máscara de masculinidade agressiva e tóxica. Masculinidade essa que bate de frente com a masculinidade também tóxica do Luther, que o Luther também usa pra mascarar a dificuldade dele de lidar com os seus sentimentos. Mas eu já vou chegar lá, deixa eu falar de mim primeiro. Eu sou uma pessoa que tá um pouco mais equilibrada entre razão e emoção. Eu sou racional, mas também sou emocional. O problema é que o meu pai não me ensinou a lidar com emoções. Por sempre tratar isso como uma coisa ruim e nunca ensinar os meus irmãos a viverem as emoções dele, eu não sei lidar com as emoções do outro. Eu não pude lidar com as emoções da minha filha. E eu preferi usar meus poderes de persuasão nela do que tentar entender os sentimentos da Claire. E isso custou o meu casamento, custou a minha filha, e eu entendo isso, e eu não culpo meu marido por isso. E por fim, o número 1. O Luther tem tanto afeto e amor dentro dele que eu vejo, que eu enxergo, mas que ele não valoriza em si mesmo. Ele é lá no fundo uma pessoa cheia de coração, cheia de empatia e amor, mas o nosso pai ensinou que isso é ruim. E Luther enxerga o nosso pai como um deus, como que tudo que ele diz tá lá em cima, é lei. E o Luther nega as emoções dele também. O Luther se tornou um filhinho de papai, puxa o saco dele por medo de perder o único norte que ele teve a vida inteira dele. As tarefas do nosso pai são como tarefas divinas pro Luther, e o nosso pai era Deus, e ele foi pra lua, literalmente, porque Deus mandou. E é difícil abandonar essa religião que sempre deu pro Luther um senso de completude e se jogar num mundo sem nada disso. E aí ele se torna esse cara que eu amo, mas que é um babaca que não sabe lidar com sentimentos de uma forma que não seja agressiva. Pra mim, ele foi o maior responsável dentre nós irmãos pelo apocalipse. Parte de mim culpa ele pelo que aconteceu com a Vanya, pela Vanya ter explodido a lua. Culpa ele. Parte de mim culpa ele por ser o responsável pelo ponto final na criação emocionalmente escrota que o nosso pai deu pra Vanya e que levou ao apocalipse. A gente vive em um mundo que valoriza a inteligência racional. A emoção traz instabilidade, a emoção traz incerteza, a emoção é imprevisível, a emoção tira a sensação de controle que o ser humano é doido pra possuir. A emoção traz dor. Então vamos reprimir a emoção. Vamos usar a nossa inteligência racional, pegar a emoção e empuxar ela tudo num potinho e deixar ela lá. Assim, a gente tem controle, assim nós humanos somos donos dos nossos destinos, não é, pai? O problema é que ao você usar a razão pra entuchar as emoções em um potinho, uma hora o potinho não vai aguentar. Uma hora ele explode. No nosso caso, literalmente. A Vanya era uma criança cheia de emoções brutas. Tudo o que ela precisava era apoio emocional. Tudo o que ela recebeu foi o oposto disso. A vida inteira o meu pai negou isso pra ela. Entuchou ela de pílulas pra dopar os poderes dela, prendeu ela numa câmara à prova de som, gritou com ela, excluiu ela de nós, me fez usar os meus poderes nela, violou o livre-arbítrio dela, humilhou ela diariamente, publicamente, tudo porque você, Sir Reginald Hargreaves, não sabia sentar ao lado de uma menina de 10 anos e perguntar pra ela como você se sente, ou falar pra ela quando ela tava triste, tudo bem chorar, eu tô aqui pra conversar se você quiser. Ou só abraçar ela quando ela se sentia sozinha. Se você tivesse feito isso, Sir Reginald Hargreaves, homem inteligente, cientista renomado, ela não teria vivido a vida infeliz que ela viveu e ela não teria destruído o mundo. E nesse momento, logo depois de ela ter cortado a minha garganta e achar que me matou e tá perdida, desamparada, carente, sem ninguém, com esses poderes incontroláveis emergindo, você, Luther, você, todos vocês não me ouviram, e não porque eu tava sem voz, mas porque vocês não quiseram me ouvir. Vocês agiram como o nosso pai ensinou vocês. Vocês tentaram entuchar os sentimentos a Vanya em um potinho, usando seus poderes, usando a sua agressividade, a sua falta de empatia, a sua razão. Mas não era de razão que a Vanya precisava aqui. Tudo que a Vanya precisava aqui quando ela entrou na mansão em busca da família dela, em busca de ajuda, em busca de apoio, tudo que ela queria aqui, Luther,
era que alguém chegasse pra ela e perguntasse: como você se sente? Que alguém falasse pra ela: tudo bem chorar, eu tô aqui, se você quiser conversar. Que alguém abraçasse ela. E foi isso que você ofereceu, um abraço. E ela te deu um abraço. E aqui, nessa parte, talvez tudo fosse ficar bem, talvez ela se acalmasse, pela primeira vez na vida, ela sentisse o afeto de alguém que ela ama, quando ela mais precisava disso, mas você sufocou ela. Você tava puto que ela me machucou e não soube lidar com os seus sentimentos. Você já assistiu Vingadores Guerra Infinita? Você agiu aqui tipo como o Peter Quill bateu no Thanos nessa hora aqui, puto porque ele matou a Gamora. E aí você trancou ela numa câmara à prova de som, ela gritando, chorando, precisando da família, como o nosso pai faria. E aí ela não aguentou. E aí ela explodiu o potinho. E eu culpo o meu pai pelo apocalipse. E eu culpo vocês pelo apocalipse. E eu me culpo pelo apocalipse. O mundo não acabou porque surgiu um super vilão que veio e destruiu tudo. O mundo acabou porque a gente não soube sentar na frente de uma criança de 10 anos de idade e perguntar pra ela: como você se sente? Essa conclusão fez muito sentido pra mim assistindo The Umbrella Academy. E eu vejo como isso é real no nosso mundo. Claro que na série o negócio tá extrapolado pro apocalipse, mas quantas pessoas no mundo real não vivem vidas incompletas e tristes como a Vanya porque os pais, ou os irmãos, ou os amigos não souberam sentar e perguntar como essa pessoa se sente, não souberam abraçar ela, não souberam lidar com as emoções dela. A gente vive num mundo que valoriza demais a inteligência racional, o intelecto, e é importante mesmo, mas cada vez eu vejo mais que intelecto não é nada sem saúde emocional, sem inteligência emocional. Então, como diria o Idris Elba em Pacific Rim, vamos cancelar o apocalipse em cada um de nós e o dos nossos entes queridos e só perguntar pra eles como eles se sentem e abraçar e dar apoio emocional quando eles precisam. Porque senão isso vai explodir na sua cara um dia. Literalmente, talvez, mas provavelmente de um jeito bem menos cataclísmico e bem mais direto no seu coração. E se você sente que você precisa de ajuda, por favor, peça ajuda. É muito difícil às vezes, é muito difícil muitas vezes, eu sei, mas peça ajuda. Eu sei porque eu já pedi e a minha vida mudou por causa disso. Eu não estaria aqui falando nesse canal se eu não tivesse pedido ajuda quando eu precisei de ajuda, se os meus amigos não tivessem chegado pra mim e perguntado pra mim como eu me senti. Faça isso por você mesmo, faça isso pelas pessoas que você ama. Faça isso. E você, o que achou dessa minha interpretação da primeira temporada de The Umbrella Academy? Você se identifica com qual personagem? Escreve aqui pra mim que eu quero saber. E lembrando, me siga também no Instagram que eu tô postando um conteúdo que complementa o que eu faço aqui. Muito obrigado por assistir esse vídeo, pessoal. Eu sou o Léo e até a próxima.